eu tenho meia hora para fazer tudo que está faltando, porque senão minha mulher me bate. Quero lembrar os amados que nos visitam, nosso vizinho desse lado de cá não nos autorizou a usar sua calçada, tá? Então nós queremos toda a paz possível, né? Hoje de manhã alguém botou na garagem, na entrada dele, foi um momento assim, apertado aqui, mas nós vamos ter paz aqui. A gente não veio aqui para ser problema, a gente veio aqui para ser solução. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 21. E nesse prazo que nós temos, queremos que o Senhor nos fale. Hoje é domingo de Ramos, dentro da tradição cristã. O que é domingo de Ramos? É quando Jesus é aclamado em sua entrada em Jerusalém. Marca oficialmente o início da Semana Santa, né? A Semana Santa então começa no domingo de Ramos. E a gente queria refletir um pouquinho sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém, no dia no chamado Domingo de Ramos. Mesmo assentados, quando a gente lê, o Senhor já fala conosco. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? E as multidões clamavam: Esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Senhor, eu peço graça. Grande é a responsabilidade de abrir nossa boca para que as pessoas ouçam não nossa voz, mas a tua. Ninguém veio a esse lugar para me ouvir. As pessoas vieram para que o Senhor dissesse algo ao coração delas. Eu peço, Deus, que da mesma forma como o Senhor já falou comigo, quando antes do culto eu passei os olhos por essa palavra, peço que tu fales ao coração de cada um. Nosso pecado é barreira a que a gente ouça essa voz, por isso, perdoa, Senhor, santifica as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, essa é a reta final do ministério de Jesus. Daqui a uma semana, Jesus está no processo de ressurreição. Essa é uma semana intensa, uma semana que vai culminar, é mais ou menos como a gestação, que aparentemente nada acontece, mas na reta final, nas horas finais, então tudo vira, né, de ponta cabeça, porque os acontecimentos caminham para um desfecho. E
Um profeta do Antigo Testamento, vendo esse momento cerca de 600 anos antes dele acontecer, disse assim: eu vi o teu rei sentado num jumentinho. E essa é uma expressão, portanto, que parece contraditória, porque os reis, num país de jumentos, imagine o Nordeste, então, um lugar que tem muito jumento, o cavalo era uma coisa para nobres. E, às vezes, as mulas, que eram justamente híbridos de cavalo com jumentos, eram usados apenas pelos ricos e pelos poderosos. E ficava uma coisa contraditória você pensar num rei montado num jumento, né? Um amigo meu que é médico disse assim: sabe, pastor, meu sonho era andar de Fusca, mas se eu chegar num Fusca no estacionamento do hospital que eu trabalho, as pessoas vão achar ou que eu não sou bom médico, ou que eu sou um cara que não prospera, que eu tenho alguma caveira de burro na minha vida, né? Então eu ando de caminhonete por causa da minha imagem, mas na verdade meu coração é do Fusca. Jesus não se incomodou, né? Jesus era um homem simples e ele então diz assim: vai adiante, entra na aldeia, vocês vão encontrar uma senhora jumenta com seu jumentinho. Eu quero que vocês desprendam eles. Aliás, só ela estava presa, né? Eu quero que vocês desprendam, mas traga os dois. Traga os dois. E Jesus então entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei naquele dia, e ele já causa uma certa celeuma, porque um rei de fusquinha era uma coisa que não batia, era uma coisa contraditória. E a simplicidade e a transparência do Senhor é algo que eu creio que nos sirva de modelo, nos sirvam de referência. Jesus foi um homem firme no seu ministério, mas nunca desamoroso. Jesus nunca maltratou pessoas. Nós vemos Jesus irado contra gente que usava a religião ou distorcia o relacionamento de Deus com as pessoas. Aí ele os chamava de raça de víboras e de filhos do diabo. Nós não vamos ver Jesus maltratando pessoas. Nós não vamos ver Jesus humilhando pessoas. O Senhor, ainda que rei, ainda que um filho de Deus que se fez homem, que habitou entre nós, era um homem que andava a pé, e no dia da sua entrada, na semana que o mataria, ele sobe, né, ele senta no lombo de uma jumenta, e assim ele entra em Jerusalém. Há uma coisa aqui na escolha desse animal que me chama a atenção, 2 pontos. Em primeiro lugar, a jumentinha estava amarrada. A jumentinha estava amarrada. E o seu filhote estava junto. E o Senhor, naquele momento, ele diz assim: vão lá, desatem, vocês vão encontrar. Eu quero que vocês desatem ela e me tragam ela e o seu jumentinho. Se por acaso alguém perguntar: ei, o que você está pegando isso aí? Isso aí não é seu, não. Só diga para ele o seguinte: o Senhor precisa dele, mas ele te será devolvido. Ele te será devolvido, né? Então, a primeira coisa que me vem à atenção no coração é que, às vezes, nós estamos atados, nós estamos amarrados, e Jesus precisa daquilo que eu posso servi-lo, mas eu me encontro atado. Essas ataduras podem ser
ressentimentos, preconceitos, prioridades erradas. Às vezes eu preciso desatar a minha vida para que eu possa ter um tempo para Deus. Às vezes eu fico 2 horas assistindo um jogo ruim, mas eu não tenho um tempo para ligar para alguém e dizer assim, senti sua falta hoje. A gente não se visita. A gente, às vezes nós não queremos estar onde temos problemas. Me lembro que acho que a última pessoa que foi velada dentro dessa igreja, ela morreu domingo. E eu não quis suspender o culto. E aqui tinha um caixão, né? Me lembro que chegou um casal de moto. Quando eles olharam para dentro, tinha um morto aqui. Não, eu vou para casa. Volto outro dia. Velório me faz mal. A gente precisa estar nos lugares onde as pessoas estão mal. A gente precisa estar aonde o Senhor iria. A gente precisa estar onde, sabe, a gente possa ser bênção, onde a gente possa ser útil. E Jesus nunca se esquivou dos lugares difíceis. Ontem meu telefone tocou e eu não lembro que hora, se era 00:40. E quando o telefone toca nessa hora já me dá até um calafrio, eu já penso assim, quem morreu? Mas era alguém cancelando sua vinda para Goiânia, a gente iria hospedá-la porque ela seria operada segunda-feira. E ela disse, o plano de saúde não autorizou ainda, e desculpa ligar para o senhor nessa hora. Eu falei, não, né? O coração, a porta, o telefone estão abertos. Amados, tem gente demais que precisa simplesmente de um suporte. Já conversei isso com a igreja. Eu, quando morava aqui, ainda no setor universitário, eu chegava em casa, já era umas 10 horas, eu estava vindo da igreja, e vem um homem carregando um adolescente enorme, carregando no braço, meio desacordado. E eu falei, moço, onde é que o senhor está indo com esse rapaz? Ele disse assim, eu estou indo pegar o eixo, porque eu preciso estar no terminal do cruzeiro, porque ele morava no Jardim Tiradentes, longe. E eu falei, o que foi com o moço? Ele falou assim, o senhor sabe, esse menino né, ele estava na garupa de uma bicicleta e ele foi pular da garupa em movimento e o saquinho dele rasgou e os coquinhos dele apareceram. Aí a gente foi no postinho, o pessoal olhou lá e falou, não, isso não é para nós. Aí chamaram a ambulância, e a ambulância levou ele para o HC, para o Hospital das Clínicas. Ele tinha sido suturado, ele foi anestesiado e foi suturado. E o homem ia de ônibus para casa, com um moço anestesiado ainda, semi-anestesiado. Não sei nem como é que ele conseguiu tirar aquele moço de lá. Eu falei, não, eu levo o senhor. Eu levo o senhor. Gente, levar alguém em casa de carro. Se eu fosse pegar nas pernas do rapaz e ele na cabeça, talvez fosse dar trabalho. É muita gente. Eu estava vindo para o culto, tinha um cara sentado lá no acesso do meu setor. Aí ele banou a mão. O senhor me dá uma carona até no Itatiaia? Dou. Eu acho que a Cléia acha que ele fumou alguma outra coisa. Ele estava completamente grogue. Não estava bêbado, mas estava alterado. Quem dera a gente pudesse dar outra coisa além da carona. Há muito o que fazer. Há muito o que fazer. E nós às vezes estamos atados no nosso conforto, atados na nossa falta de visão.
né? Nós às vezes nós tiramos a nossa responsabilidade como se isso fosse problema do governo, mas o Senhor, quando quis alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, Ele disse para os discípulos: dai-lhes vós de comer. Então, de alguma forma, você tem alguma coisa para dar, você tem alguma coisa para servir. Agora, não podemos nós, estarmos atados, estarmos amarrados. Eu preciso estar disponível, eu preciso estar desimpedido. E às vezes eu te pergunto, o que te falta para você ser bênção na vida de alguém? O que falta? O que te segura? E quando a gente fala isso, não é só para ser pastor de igreja, não, gente. Pastor de igreja talvez seja que menos trabalha, sabe por quê? Porque é você que vê as pessoas, você que está em contato diário com, vocês andam por aí. Seus pés são os pés de Deus, suas mãos são as mãos de Deus, seu coração é o coração de Deus. Então, a primeira coisa que nesse momento o Senhor nos ensina, Ele diz assim: tem uma jumentinha amarrada e eu preciso dela. A segunda coisa é que o Senhor não quis tirar a jumentinha do contato com o seu filhote. A vontade de Deus não é para usar a sua vida, Lindalva, te separar dos filhos. Deus não veio trazer problema entre marido e mulher. Deus não veio rachar família, né? Ontem fui buscar o seu Sérgio, esposo da Berli, lá no serviço dele. Ele chegou de viagem. Seu Sérgio é católico, praticante. Mas a religião e o fato da dona Berli estar aqui não racha a vida deles. Ele ainda veio para mim assim: amanhã à noite eu vou visitar o senhor, e ele está aqui, né? Quando Deus nos divide, quando Deus joga filhos para um lado e pais para o outro, tem alguma coisa esquisita. Está faltando alguma coisa. Não é Deus que separa-nos, porque Deus nos reúne. E quando Deus nos quer usar, Deus quer usar todo mundo junto. Jesus montou na jumentinha, mas o jumentinho saiu na foto. Saiu na foto, né? E sabe de uma coisa? Deus nos quer juntos. Deus nos quer juntos. A pastora falou sobre a família estar junta. A Irã Carla hoje trouxe o Arthur. Ela vem muitas vezes sem ele, né? Acho que às vezes o ar-condicionado ela preocupa, ou a hora de comer ou de dormir. Mas sabe de uma coisa? Preciso da companhia da minha mulher. A igreja não pode separar-me da convivência com ela. O Senhor nos chama para servir em família. O Senhor nos chama para andar juntos. E a igreja jamais pode ser motivo de estarmos separando. Religião não pode dividir pessoas. Então, o Senhor recomendou: traga a jumentinha, mas traz o filhotinho. Porque não é vontade de Deus que esteja cada um para o seu lado. E uma coisa importante que Jesus diz, para fechar essa ideia, é que Ele diz assim: eu vou devolver. Eu não quero eles para mim. Sabe de uma coisa? As pessoas têm muito medo de se envolver com uma igreja, ou de se envolver com a fé, como se esse lugar fosse tirar as coisas das pessoas. Há uma impressão de que quem entra aqui é saqueado. Que quem pisa num lugar como esse está sendo manipulado, está sendo explorado. Sabe quando foi minha primeira visita, Carol, a uma igreja? Na sua condição. Eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe. E eu já ia à igreja.
E de lá para cá nunca deixei. Fiz 2 cursos superiores. E a minha fé e o meu trabalho nunca tiveram conflitos. Sempre fui dizimista. Porque, sabe de uma coisa? Aonde que a gente consegue fazer alguma coisa que não precisa de dinheiro? Se eu tiver que comprar cestas básicas amanhã, eu preciso de dinheiro. Se eu precisar acolher ou socorrer, eu preciso do recurso. Eu vi, Edson, uma igreja do Rio Grande do Sul repatriou um haitiano, comprou a passagem para ele voltar para o país, porque ele não conseguiu viver longe da família. Faz isso sem dinheiro, gente? Não faz. Então eu acho que quem vai usar o dinheiro que eu oferto, eu transfiro a responsabilidade para isso. Se essa pessoa fizer um mau uso, é um acerto dele com Deus. Eu não retenho na minha mão aquilo que eu acho que é Deus que vai usar. E eu creio que quando Deus recebe o que eu tenho, Ele me restitui. Eu fico pensando, aquela jumentinha voltou para o seu dono, e ela esteve tocada pelo Filho de Deus. Ela nem sabe disso, mas eu acho que ela passou a ser uma jumenta preciosa, né? Talvez cada um que sentasse naquela jumenta falava, gente, eu senti um trem, senti um negócio aqui, né? Senti uma coisa importante. Sabe, Jesus, uma mulher tocou Jesus na sua hemorragia e ela foi sarada. Sabe, eu não sei o que aconteceu com o dono daquela jumenta, nem com a jumenta, nem com o jumentinho, mas sabe o que o Senhor usa? O Senhor honra. E o Senhor cuida. Às vezes minha mulher é muito mão aberta. Eu falo, Madre Teresa de Calcutá, qualquer hora ela vai me dar para alguém. Se ela achar quem me quer, ela me dá. Né? Ela já falou que não dá não? Mas sabe de uma coisa, gente? Eu acho que o coração da Cléia ainda é mais aberto que o meu. Quanto mais ela dá, mais ela tem. Mais Deus honra essa mulher. Então, quando for levar o jumentinho, o pessoal falou, epa, esse jumento não é, tem dono. Ele falou assim, o Senhor vai usar. O Senhor vai usar e vai devolver, né? O Senhor nos devolve em graça e nos devolve melhor quando a gente mesmo se envolve com o reino. E o Senhor entrou naquele dia, montado no jumentinho, e aquela multidão balançava ramos de palmeira, botavam suas túnicas para que o jumentinho pisasse, e dizia, Hosana, Hosana que vem em nome do Senhor. E essa mesma multidão que o aclama como rei, alguns dias depois, vai dizer para Pilatos, solta Barrabás e crucifica-o. Multidão é uma coisa complicada. Gente sem convicção e sem profundidade é uma coisa complicada. Se a minha fé, sabe, Dineide, se eu não tiver fundamento, eu sou uma Maria, vai com as outras. Eu vou no embalo. Sabe, hoje eu estou com toda a convicção, amanhã eu desfaço tudo o que eu penso e o que eu acredito. Nós precisamos ter profundidade, nós precisamos saber exatamente aquilo que cremos. E a gente vê, em termos de fé, muita gente superficial. A gente vê, em termos de religiosidade, muita gente sem vivência. E muitas vezes quer transmitir isso para os filhos sem ter para si mesmo. Eu preciso, então, em primeiro lugar, ter para mim. Para que depois eu possa dizer, né, com convicção, esse é meu princípio, é nisso que eu creio, é dessa forma que eu procedo,
é assim que eu vivo, mas que isso represente algo profundo, uma convicção sobre a sua vida. E para finalizar esse domingo de Ramos, o Senhor vai para onde quando Ele entra? Vai para o templo. E aqui Jesus tem um comportamento que a gente estranha. Porque Jesus é tomado de um ato de indignação. Terça-feira eu fiquei indignado. Aí quando eu olho essa passagem eu me sinto normal. Sabe quando uma coisa te arrepia, te repugna? O Senhor entrou no templo e Ele, que tinha estado lá outras vezes e que não tinha feito nada, Ele disse: gente, eu vou morrer essa semana, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso dizer para essas pessoas que eu não concordo com o que elas estão fazendo, com a fé das pessoas. Religião não é para arrancar dinheiro, religião não é para se fazer comércio, religião é relacionamento de Deus com os homens. E Jesus então diz numa outra passagem, Ele pega uma corda, Ele dobra, e Ele sai derrubando as mesas, e Ele sai, virando a mesa dos cambistas, e Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado a minha casa num covil. O que é o covil? Um esconderijo de bandidos. O Senhor falou isso a respeito do templo. E terça-feira eu senti que transformaram meu país num covil de bandidos. E eu fiquei indignado. Não quero ferir nenhum petista que estiver aqui, porque eu já votei nesse partido. O que eu quero dizer é que a gente tem que se posicionar ante a injustiça, ante aquilo que afronta o céu. A gente não pode ser uma água morna. Jesus, Ele se posiciona, sabe, amados, Jesus se posiciona, Ele diz não. E eu não posso me calar ante a injustiça, eu não posso deixar que as coisas caminhem sem eu me posicionar. Naquela Semana Santa, Jesus se indigna e Ele faz um ato público. E Ele diz: não concordo com isso, não se faz isso. Não é assim que Deus conduz as coisas. Nesses dias de Semana Santa, acho que o Senhor nos está chamando para um tempo de ação. Terça-feira vou no monte, pastora, com quem quiser. Vamos orar por esse país. Vamos orar pelo país. A gente precisa orar. Orar por esse povo, orar pelo momento que a gente... Eu sinto que o covil de salteadores é quem vai julgar presidente. É complicado, né? O ex-presidente ofendeu profundamente o poder judiciário desse país, com palavras de baixo calão. Acho que nós temos que orar, mas nos posicionar nesse momento. Então, quem quiser, vamos para o Serrinha, não está chovendo, né? Terça-feira eu vou subir o monte. Tem célula na casa da Luana e do Vinícius. Mantém sua célula lá. Tem outros que não tem célula, eu quero pegar justamente quem está desocupado, né? Se você gosta de oração, 20 horas lá. Nosso ponto de encontro, o pessoal sabe, né? Nós ficamos atrás da torre, tá? E no escuridão lá, se você não achar a gente, o primeiro grupo que você achar, você entra, porque é gente que está orando lá, né? É bom lá, é interessante. Quem nunca foi em monte, é uma experiência boa. Terça-feira estaremos orando pelo país, porque a gente também não pode se indignar sem oração.
Como é que eu me indigno sem o sentimento de Deus? Aí eu viro só um revoltado. Aí eu viro um black bloc e aí sai quebrando as coisas ao invés de construir, né? Semana Santa, sexta-feira eu estarei aqui para falar sobre lealdade e deslealdade. É o tema de sexta-feira. Lealdade e deslealdade, e eu servirei a ceia do Senhor na sexta-feira. Não vou servir domingo, mas vou servir ceia na sexta-feira aqui, às 19h30. É feriado mesmo, né? E sábado eu quero falar sobre o sofrimento do Senhor, num culto aqui também, né? Então é um tempo da gente separar para estar, para aprender, para estudar. É um tempo de refletir, é um tempo de posicionar. E que Deus nos abençoe. Meu tempo venceu. Mas eu queria orar nessa noite para que Deus desempeça a sua vida. Hoje alguém me disse assim: pastor, para mim vir é difícil porque gasolina está caro. Ele está amarrado na gasolina. Mas por que ele está amarrado na gasolina? Ela subiu muito e o salário dele não. E às vezes a gente quer estar, mas tem alguma coisa que segura. Mas eu quero orar por todo impedimento na sua vida. Eu quero orar por todo impedimento. Quero orar por tudo aquilo que segura a graça de Deus de manifestar sobre a sua vida, de você ser bênção no meio dessa geração. Se você tem algum impedimento na sua vida, eu peço só que você fique de pé. Tem alguma coisa que nesse momento eu posso orar, tem algo que eu possa pedir a graça de Deus. Não sou um homem dos milagres, Deus é que é. Tem alguma coisa que é impedimento na sua vida, tem alguma coisa que é barreira na sua vida, tem algum sentimento, lembrança, fato. Eu quero orar. Eu peço só que você fique de pé, é a última oração, estamos terminando o culto, né? Às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente, sabe, às vezes a gente tem falta de amor, às vezes a gente tem preconceitos, às vezes a gente está ferido, que a gente não tem como andar. Então, se você ficou em pé, porque eu também estou, algumas coisas me impedem de ser melhor e de Deus me usar. E nós vivemos um tempo que Deus precisa de nós. Deus precisa de gente disponível que possa servi-lo e amá-lo, dividir seus talentos, dividir seus dons. Deus não precisa de dinheiro, não, gente, Ele precisa de gente. Gente, o dinheiro sem pessoas é só um monte de papel. Ele precisa de gente que vai, gente que toca, gente que pergunta, gente que abençoa, gente que leva a comida, gente que faz a oração, gente que dá o conselho. Ô Senhor, nessa abertura de Semana Santa de 2016, nós estamos pedindo para que o Senhor desate nossas vidas, desempeça, Deus, os nossos passos. A gente quer caminhar, a gente quer servir, a gente quer ser bênção, a gente quer marcar nossa geração com, ó Deus, com uma marca de sentido. Eu não quero que a minha vida seja um risco na água, eu não quero me perder cuidando apenas de mim mesmo. Eu quero, Senhor, que Tu me consumas para ser luz no meio dessa geração e sal no meio deste povo. Senhor, abençoa essas pessoas que declaradamente entendem que há algo que as segura, algo que as retém, ó Deus, de serem bênção. E que o Senhor ministre mesmo, Pai, uma obra de desprender. Foi isso que as pessoas fizeram com a jumentinha, desprenderam, desataram, e ela pôde servir. Senhor, que sejam dias que o Senhor use as nossas vidas, e que a graça do Senhor faça diferença em alguém por intermédio de mim. Te louvo porque um dia eu fui contemplado, porque o Senhor vem cuidando de mim. Senhor, se eu me queixar, eu estou sendo negligente com a graça que o Senhor me deu. E o que o Senhor me entrega
é para que eu possa também multiplicar e dividir. Graça do Senhor esteja sobre o teu povo, e que essa seja uma semana rica de vida e de palavra. Nós oramos em nome de Jesus.